Vocês pediram muito um canal no YouTube para eu fazer conteúdos mais longos e finalmente aconteceu, estou aqui no YouTube. E eu tô muito feliz de começar essa trajetória já falando sobre um dos álbuns que vocês mais pediram para eu falar. Para estrear o nosso canal no YouTube, eu escolhi nada mais nada menos que Beatles For Sale, o quarto álbum de estúdio dos meninos lá de Liverpool, que marca evidentemente uma transição de fase, pelo menos na minha opinião, um amadurecimento da banda e um reconhecimento do papel que eles estavam cumprindo. Então, sem mais delongas, a gente vai pra review. Antes, se você gostar do meu conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e não esquece de me apoiar aqui embaixo, tem mais informações se você gostar desse tipo de review, se você gostar desse tipo de conteúdo mais longo, tem informações de como me apoiar aqui embaixo, tá certo? Então bora pro review. Lembrando que esse é o quarto álbum de estúdio dos Beatles, ele foi gravado num segundo contato da banda com o território norte-americano, né? Isso fica muito evidente dentro da setlist desse álbum. Ele é repleto de covers, especialmente os covers que fazem os meninos amarem o rock and roll. Vou mostrar um pouco da capa pra vocês. Essa é a capa icônica do Beatles For Sale, né? A gente tem a contracapa também, uma foto lindíssima, e um gatefold muito bem produzido. O vinil você deixa aqui, o disco de vinil, que não tá aqui porque ele tá no meu toca-discos. Uma das coisas que eu amo nesse álbum é a escolha do nome e evidencia os Beatles naquela faceta humorística que a gente adora, né? Beatles à venda. É uma característica da banda se enxergando como produto mercadológico e, na minha opinião, isso já é um passo muito adulto a se dar. Lembrando que esse álbum ele foi lançado ali pro final de 64 com a intenção de vender. Por isso, Beatles For Sale. Seria uma espécie de presente de Natal que as pessoas dariam umas para as outras, já que os Beatles eram um sucesso impossível de conter. E a escolha de Beatles For Sale, aqui os meninos se enxergando como produto mercadológico, já evidencia algumas das características que tem dentro desse álbum, que é essa sacada de humor e esse resgate da música norte-americana que fizeram os meninos começarem a ser a banda que eles são. Então aqui já tem um dos traços que eu adoro nesse álbum, que é justamente o senso de humor com o nome e essa capa belíssima. Diferente do seu antecessor, a Hard Day's Night, que só tem músicas originais, a gente tem uma quantidade exorbitante de covers, e covers muito bons. A gente tem Rock and Roll Music e outros diversos covers muito legais. Metade desse álbum tem covers, e a gente tem algumas músicas dentro dele que ficaram icônicas, por exemplo, 8 Days a Week e I Follow the Sun. A minha questão com esse álbum é que existem outras músicas que são igualmente boas, que têm sacadas muito interessantes, e as pessoas não dão muita atenção, tanto é que se você for puxar nos streamings, são músicas que têm pouquíssimos plays. E aí entra uma segunda faceta do meu argumento, que é muitas das pessoas que não gostam desse álbum ouviram apenas uma vez e não prestaram atenção no sentido desse álbum. Esse álbum é um revival da música norte-americana, principalmente em duas facetas, o rock e o country. Por isso que a gente tem I Don't Want to Spoil the Party, com um eu lírico que vai beber todas até esquecer como ele tá mal, dos pés na bunda que ele levou, mas é uma música tipicamente estereotipada, e por isso que eu adoro essa música, é a minha música favorita dentro desse álbum. A gente tem Babies in Black também, que é uma música que tem teor country, mas ao mesmo tempo a gente vê um rock ali incutido, a gente tem muito piano dentro desse álbum, e essa é uma das facetas que eu mais gosto desse álbum e que eu acredito que fãs dos Beatles têm dificuldade em julgar, que é justamente a proposta desse álbum. Esse álbum foi feito para vender, para rememorar a música rock and roll norte-americana e para dar voga numa temática country que os meninos estavam buscando, e esse álbum é perfeito nisso. As pessoas costumam pegar álbuns dos Beatles e colocarem dentro de uma linha do tempo dos Beatles, mas na minha opinião isso é um fato errôneo, já que cada álbum dos Beatles foi feito em um contexto para um fim específico. E como eu interpreto muito um álbum como uma unidade textual, eu vejo a intenção dos Beatles dentro da produção desse álbum e acho que eles foram extremamente felizes. Outro argumento que, na minha opinião, não faz o menor sentido, que as pessoas julgam esse álbum como problemático, é que ele demorou apenas uma semana para ser produzido. Sendo que Please Please Me é um álbum indissolúvel dentro da carreira dos Beatles e ele foi gravado apenas em 2 dias. E é um álbum fantástico, com covers muito bons, e aqui eu gosto muito de pegar esse álbum como uma evolução do Please Please Me. Porque o Please Please Me você vê muito das questões envolvendo a inocência, a chance de fazer sucesso e o mercado apenas pelo mercado. Aqui a gente já tem um amadurecimento nas letras, a gente já tem os Beatles buscando outros repertórios e a gente vê também, apesar da brincadeira com o nome, uma insatisfação com o rótulo. Tanto é que o próximo álbum, Help, já viria a ter músicas muito mais maduras, e aí a gente sabe que depois vem Rubber Soul e vem essa porrada que são os Beatles na fase psicodélica, na fase mais amadurecida da banda, e eu acho que esse aqui é o começo de tudo. Muita gente diz que o Help é o álbum de transição, mas na minha opinião, esse aqui é o álbum de transição e é um álbum
inegociável de você ouvir. E a minha proposta com esse vídeo não é só fazer um review do porquê eu gosto e contestar alguns argumentos contra, mas é fazer um convite para você realmente dar uma atenção para esse álbum, uma atenção para as letras dele, uma atenção para os arranjos desse álbum, que são muito divertidos. A gente tem Beatles muito mais focados no piano, né, que viria a ser uma característica muito forte, principalmente ali pro álbum branco, Abbey Road e o Let It Be, começando exatamente aqui. Esse álbum é um divisor de águas pros Beatles. Além dos covers serem muito bons, eu gosto muito de destacar principalmente a faceta de composição do John e do Paul, que estava muito, muito bem arranjada. No Reply é uma música muito mais madura, principalmente se você for pegar as músicas anteriores dos Beatles. Já falei de I Don't Want to Spoil the Party, né, que é uma música trazendo esse eu lírico que vai beber tudo e não se importar. Ele fica preocupado de estar atrapalhando a festa, mas ao mesmo tempo ele não tá muito ligando pro que tá acontecendo, porque ele já enfrentou um mal maior, e essa é com certeza uma grande faceta da música norte-americana, estereotipada dentro dessa música, que claramente é uma música de senso de humor. What You're Doing tem um arranjo maravilhoso, e eu amo muito essa música, tem toda uma abordagem diferente para as facetas de problemas relacionados a frustrações amorosas. E é claro, né, 8 Days a Week, que é uma música um pouco mais boba dos Beatles, na minha opinião, mas também já mostra tanto um flerte com a fase anterior, quanto uma adoção de maior consequência linguística, arranjos um pouco mais criativos que desaguam bastante aqui em 8 Days a Week. I'll Follow the Sun vai seguir uma tendência dos Beatles um pouco mais psicodélico, pelo menos na minha opinião, olhando para questões para além da relação entre homem e mulher e voltando o seu olhar para características que formam a vida, como por exemplo esse eu lírico que está buscando um lugar no mundo ao mesmo tempo que está dividido entre as angústias, mas é um pontapé inicial para uma superação, e eu acho que essa música, apesar de simples e ao mesmo tempo rápida, denotam claramente um sentido profético para a banda dos Beatles. Então todas as músicas aqui que são compostas pelos Beatles são muito boas, e os covers, apesar de alguns não serem tão bons, por exemplo Everybody's Try to Be My Baby ou Honey Don't, a gente tem covers muito bons, como por exemplo Kansas City, Hey Hey Hey, Rock and Roll Music. São covers de clássicos norte-americanos que tinham um potencial de venda, que aliás eram muito tirados de voga por conta de alguns autores serem negros, como por exemplo Chuck Berry, como por exemplo também Little Richards, e os Beatles sempre deram um lugar especial para esses artistas negros que eram tirados de questão dentro dos Estados Unidos. Então por isso eu acredito que esse álbum aqui é uma preciosidade, é o meu álbum favorito da primeira fase, é um álbum que enquanto texto que ele é proposto, ele é impecável, é um álbum de rock, é um álbum comercial, é um álbum que tem uma setlist maravilhosa, e é um álbum que já denota os Beatles crescendo e sendo muito felizes no que eles estão propondo a fazer. Assim como no A Hard Day's Night, que é um álbum de trilha sonora, mas também é um álbum dos Beatles se arriscando mais em composições, esse aqui também cumpre muito bem o papel, e acredito que seja mais uma convenção de dizer que esse álbum é plenamente ruim, que ele é plenamente mal desenvolvido, do que propriamente um argumento sintetizado, formalizado, do porquê esse álbum é mais fraco do que os outros. Sinceramente, eu acho que se você ouvir, prestar atenção no sentido do que esse álbum está propondo, e deixar de lado essa lógica de olhar esse álbum pela linha histórica dos Beatles, olhá-lo como texto que foi produzido e necessário para aquela época que eles precisavam, você vai gostar muito desse álbum. Então o convite é, além de ouvir os meus argumentos e a gente trocar uma ideia sobre esse álbum, é também vocês ouvirem de novo ele de ponta a ponta. Recomendo muito. Se você fizer isso, já deixa aqui nos comentários o que você achou e se você concorda comigo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você quiser me apoiar, no link da descrição tem uma forma de você me apoiar. Eu sou Vitor Valente, fico por aqui. Um beijo e vamos ouvir Beatles for Sale.